Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. É um vídeo pós-corrida dos Estados Unidos. Eu não participei essa vez, eu estava na Stock Car no Velocitar, como uma prova bem bacana também. Tava o Max, Serginho, o Regi fazendo a Fórmula 1. Eu dei uma butucada depois ali no GP. E por que eu estou fazendo isso pós-GP? Né? Depois de ler, sair pesquisas, o que aconteceu, o que os pilotos falaram, dá uma análise um pouco diferente. Então, às vezes, mesmo comigo, às vezes comentando a prova, né, com sangue quente, sem ver ela como um todo, às vezes a gente tem uma visão um pouco diferente. Então vamos ver essa prova dos Estados Unidos num outro ponto, numa outra forma, através de fotos. Vou tentar ver se a gente consegue enxergar algumas coisinhas aí que a gente não percebeu na hora da corrida. Vamos lá! Bom, a prova, como todo mundo sabe, foi disputada nos Estados Unidos, no Texas. Era uma prova que todo mundo imaginava uma Mercedes muito forte, o passado falava isso. Então, nessa reviravolta que o Max Verstappen deu, foi muito importante de ganhar em cima de uma pista que era Mercedes. O evento a gente não precisa nem falar, né? Foi um espetáculo, eles tinham mais de 400 mil pessoas, até 400 mil pessoas nos 3 dias de evento. Então, voltando pós-pandemia, disparado como evento o melhor do ano, porque é o primeiro que está, né, de casa completamente cheia assim. E indo para a corrida. E vamos para a largada, largou o Max em primeiro, Hamilton em segundo, apagou a luz. O Hamilton parece que teve uma reação um pouquinho mais rápida, levou uma vantagem, foi andando, chegou muito perto, do lado a lado, podemos seguir. Você vê que o Max tentou dar uma espremida no Hamilton, mas ele já estava do lado, não tinha muito o que fazer, né? Numa condição dessa ninguém vai tirar o pé, mas o Max tentou de tudo, acabou espalhando um pouco. Nessa hora, ó, ele espalhou, ele forçou demais, espalhou, saiu da pista e acabou que essa foto é interessante, que o Sérgio Pérez acabou aliviando para o Max. É normal, natural, os dois que estão disputando o título, então ele tinha que aliviar para deixar a briga, porque se não aliviasse, a história da corrida poderia mudar, né? O Hamilton iria abrir um espaço maior. Na sequência, logo atrás, a gente viu por algumas voltas, né, o Verstappen sempre muito próximo do Hamilton. Numa pista como essa, de curvas de alta, a gente vê que se um carro consegue ficar ali algumas voltas atrás, em um segundo e meio, a gente sabe que o carro de trás está mais rápido. O que eles fazem normalmente? Carro mais rápido andando atrás tem que fazer o undercut que eles falam. O pessoal falou muito bem, o Max, o Regi na transmissão. Para um pouco antes, então, para não correr risco, o Verstappen parou bem antes mesmo. A gente vê ali na imagem da volta, está falando volta número 11, na verdade foi a 10, o Hamilton já tinha passado ali nesse momento na linha de chegada. Nesse momento ele parou bem antes, né? A gente estava esperando uma parada pelo menos a 13, 14, 15, ele antecipou para fazer o undercut, e aí que está o pulo do gato. A gente vê o Hamilton em primeiro, só que o Pérez estava em segundo a menos de 6 segundos. Olha lá, tá 5.9. O que aconteceu? A Red Bull chamou o Pérez com pneu amarelo, quer dizer, um pneu médio, para tentar forçar o Hamilton a não parar não. Porque o normal qual que seria? Seria o Hamilton dar uma esticada mais longa para, né, ir a diferença de pneus aumentarem. Só que ele teve uma pressão dupla, quer dizer, parou antes. O Verstappen, nesse momento, o Hamilton, mesmo se parasse na volta seguinte, ele perderia a primeira posição, então ele optou por ficar mais. Só que ele ficando mais, eles jogaram também com o Pérez, com um pneu né, médio. A gente tem que lembrar que o Verstappen foi para o pneu duro e isso aí acabou pressionando demais né, a equipe do Hamilton. Então eles tiveram que trazer o Hamilton na sequência, ali na volta de número 14, aí o Hamilton saiu. Na hora que ele saiu, obviamente o Verstappen já tinha passado tranquilamente ali, estava nesse momento com 5 segundos na frente, e o Pérez acabou ficando com 11. Aí, a partir daí, a corrida começou a se desenhar para os dois primeiros, né? Eles começaram a se distanciar do Pérez. Aí na volta 16 foi a volta, né, foi a hora do Bottas, mas o Bottas numa corrida muito apagada, acabou parando na hora até correta, né, que era onde, né, onde o Hamilton deveria ter parado nessa volta do Bottas, mas acabou que não parou por causa da pressão do Pérez em cima dele.
E aí um gráfico bacana que a gente vê a Pirelli solta pós-prova, você vê os pontilhados, é quando eles estão com os pneus usados, é aquele pneu que ele usou na classificação, deu 2, 3 voltas, ou às vezes eles fazem isso, um pneu, quando você usa, esquenta ele por 1, 2 voltas, no dia seguinte a borracha fica um pouco mais dura, ele acaba durando um pouco mais, então isso é estratégia também de equipe para equipe. Você vê que o Verstappen e o Hamilton, os dois saíram com os pneus, aliás todos, até o Bottas ali, todos com os pneus médios já usados. É pouco usado, mas ali já está mostrando. Então nessa imagem a gente consegue ver que o Verstappen parou na volta 10, o Hamilton foi forçado porque o Pérez parou na 12, ele parou logo na seguinte ali na 13, e se a gente comparar o Verstappen lá para baixo, os vermelhinhos, Sainz e Tsunoda, que estavam com os pneus macios, quer dizer, o Verstappen parou praticamente, ele antecipou tanto que ele fez praticamente a mesma estratégia de quem saiu com pneu macio. A partir daí, começa a mudar, começa a dar uma sequência da prova para os dois da frente, eles começaram a disparar do resto da turma, e uma história interessante foi a história do Alonso, que por 2 situações ele causou um probleminha aí. E aí você vê na volta 16, o Alonso se protegendo, né? Ele estava na frente, se protege na curva 1 para o lado de dentro, vem o Kimi por trás, você vê que o Kimi tira de lado, começa a ficar lado a lado, aí a gente mostra a sequência para ver o que aconteceu nas imagens, quer ver, vamos segurar aí, nessa imagem a gente vê que o Kimi nunca está 100% do lado do Alonso, daí a gente vai, conforme a imagem vai correndo, ó, tá vendo? Normalmente os comissários, esse aí é a tangência, exatamente onde eu coloquei o risco vermelho, é a tangência que na cabeça dos comissários, mais ou menos, é um ponto de equilíbrio onde eles falam, quem estiver na frente nesse momento tem a preferência da curva. Só que acontece, nessa imagem, mostra isso, é como se o Alonso tivesse a preferência, aí o que ele fez? Ele continuou acelerando. Interessante também, daí a dúvida que foi, o Alonso falou que ele foi, que estava tudo de boa, que ele estava dando espaço, ele escorregou, e que o Kimi que tentou ir por fora. Aonde tem aquele círculo, aquele meio retângulo amarelo ali, eles tinham aí, até no sábado, umas lombadas justamente para que o carro que passasse por ali pulasse. Por algum motivo, o Michael Masi decidiu tirar isso para o domingo, e o que aconteceu? Acabou dando esse problema. Quer dizer, o Kimi conseguiu passar por fora ali, você vê, ele está completamente fora, aí foi o momento que eles encostam, mas o Alonso sempre na frente. Na situação aí, eles deram incidente de corrida, mas do ponto de vista dessa câmera até um pouco estranho, porque dá a impressão que realmente o Alonso tinha preferência. Agora vamos para on-board, na sequência das curvas, quer ver? Mais um pouco para frente, a gente vai seguindo aí, quer dizer, o Kimi o Alonso se protege por dentro, o Kimi vai aproximando mais um pouco. Nesse momento, nessa visão, nessa câmera, a gente já não vê mais o Alonso, ele está logo ali, provavelmente lado a lado. Mas olha, eu circulei lá para frente, ó, olha como tá longe ainda, olha o quanto que o Kimi chega a andar na frente do Alonso. Então, mais um pulo para frente, ele continua na frente, aquela linha vermelha lá é bem a linha de box, né, que é a saída de box. Olha lá, continua na frente nesse ponto. E só esse ponto aí já passou, a freada, eles já mergulharam para dentro da curva, e o que acontece? Agora os dois querem ganhar espaço, né? Um tira o pé do freio antes do que o outro para tentar ganhar um pouco de espaço e ficar à frente, e aí foi o que os dois foram fazendo. Aí a gente já vê a ponta também do Alonso, segue na sequência, só que você vê que nessa imagem, nessa anterior, eles estão lado a lado. Só que não é a tangência é mais para frente. A gente joga agora a próxima imagem para frente, você vê que está próximo, né? Está próximo. Na sequência, você vê que nessa imagem o pneu do Alonso ele está querendo virar para a esquerda, né? Daria facilmente para ele deixar espaço para o Kimi, só que a próxima imagem vê que ele virou um pouquinho para a direita, falou, não vem aqui não. Isso aí
todo piloto já fez. Quem é piloto, já corre mais pelo menos de um ano, seja de kart indoor até a Fórmula 1, já passou por uma situação dessa, né? Você não quer deixar o espaço, né, de tomar aquele passão por fora, mas o fato é que isso aconteceu. Próxima foto foi o momento que eles encostaram e na sequência a curva era para a direita, o Kimi não tirou o pé, aí o Alonso no rádio meteu a boca, com razão até, querendo que invertesse a situação. Nesse caso, a punição o que é? Ou o diretor de prova entra no rádio e pede para inverter a posição, ou você toma 5 segundos na próxima parada ou no final da corrida. Então, acabou que não aconteceu nada e o Alonso ficou muito bravo e ele acabou usando isso numa próxima situação com o companheiro de equipe do Kimi, o Giovinazzi, só que daí o Alonso viajou na maionese. Você vê que ele estava indo para a curva 12, longe. Vamos para a próxima imagem. Você vê que estava longe da freada ainda. Próxima imagem, ele mergulha para cima do Giovinazzi, continua indo e trava um pouco de pneu e esquece. Simplesmente onde ele freou não dava para parar o carro, ele sai da pista, só que ele acontece. Lembra, ali no caso tem aquelas lombadas amarelas que eu falei, eles não foi retirada nessa curva, elas continuaram, mas olha a distância, ele está lá para trás. Só que ele não tirou o pé não, foi lá o Alonso, foi para cima do Giovinazzi e saiu na frente. No fundo ele fez isso mais para mandar um recado lá para os comissários, falou, se for para passar assim eu passo qualquer hora. Mas ele, né, deu uma viajada aí, só que o primeiro incidente, aquele que eu falei, tudo bem, foi com o Alonso e com o Kimi, né? Não mudou a vida de ninguém. Se fosse com o Verstappen e com o Hamilton, ia dar o que falar. Tanto faz, se o Verstappen estivesse por dentro ou o Hamilton, a torcida do Hamilton ia falar uma coisa e a do Verstappen outra. Então, quer dizer, é uma situação super delicada, porque se isso aí pudesse decidir um campeonato, eu tenho certeza que ia dar bastante confusão. Na minha opinião, os comissários têm muito mais ferramenta do que a gente tem aqui do lado de fora, então eles têm como decidir, tomar a decisão certa. Provavelmente foi a decisão correta que eles tomaram, mas ia dar o que falar se fosse entre Alonso e Verstappen. E após a situação do Alonso, a próxima intervenção que a gente teve foi um safety car virtual, nada demais. Na volta 28 teve um detrito de algum carro que parou por ali, então eles pararam rapidinho a prova, voltou na volta seguinte e aí a gente segue. Logo depois começaram os segundos pit stops, né? Começou de novo, Verstappen na frente, ele nesse momento, Verstappen, o Hamilton veio tirando, né? Lembra que estava 5 segundos, nesse momento 2.8. Quando está nesses 2.8, 3 segundos, a chance é sempre o medo de tomar o undercut. Ele não pode deixar o Hamilton chegar mais próximo do que isso, que de repente o Hamilton para antes e sai na frente. Então ele resolveu seguir a estratégia, parou ali na volta de número 30, o Hamilton nesse momento ali a 2 segundos, né, com a parada. Aí na sequência você vê o intervalo entre os dois, Hamilton e Verstappen, 17 segundos, isso na volta 31. E veio caindo, de 17 para 13 segundos, o Hamilton era muito mais rápido. E agora, para mim, foi o ponto-chave, que foi onde principalmente o Verstappen teve uma frieza e mandou muito bem. Na volta 38 foi a vez do Hamilton parar, então quer dizer, ele deu uma esticada, vamos lembrar lá, né? Isso aí é o que aconteceu de fato. O Verstappen parou na volta 29 e o Hamilton na 37, lá estava 38 por aquele sistema que o carro acusa antes na cronometragem lá, e daí para frente foi o momento chave. A diferença, né, o intervalo do Hamilton, do Verstappen para o Hamilton começou a cair demais, né? Agora já está na volta 38 em 8.5 segundos. Então essa parte interessante, esse gráfico é muito bacana. O Federico Albano, italiano, gente boa, liberou a imagem para a gente poder usar. Aliás, vale a pena conferir o Instagram dele, muito bacana. O que mostra, né? O azul escuro, ali são as voltas do Verstappen assim que ele saiu do segundo pit stop. Você vê que ele não sai acelerando, ele sabia que o chumbo ia vir do Hamilton lá para frente. Ele sai numa tocada ali de 1,41, 1,40,80 e virando um tempo super constante. Aí até a hora da chegada do Hamilton, você vê que o Hamilton tá a bolinha ali em cima, a hora que ele sai, ele dá essa estilingada para baixo aí,
faz a melhor volta, você vê que nos carros de Fórmula 1 você precisa se preparar para fazer uma melhor volta, carregar a bateria, então você vê que uma volta anterior não foi muito rápida, aí ele mergulha, dá a saída para os 38.4, garante a melhor volta da prova, só que depois, quando você faz uma volta dessa, você consumiu muita bateria, esquentou os pneus, aí ele precisa fazer pelo menos 1 ou 2 voltas num ritmo um pouco menor, foi o que aconteceu, você vê que ele vai para cima o gráfico, e depois, a partir dali, a hora que o Hamilton começa a pressionar, o Verstappen que estava lá tranquilo, virando aquelas voltas tranquilamente, né, sem muita pressão, mas também com uma aflição, porque sabia que ia vir o Hamilton, então como é que o piloto faz isso? Ele está no painel, vendo as temperaturas do pneu, sentindo, não deixando o carro escorregar muito, para ter certeza que ele tinha certeza que ele ia ter o sufoco no final da prova do Hamilton, então ele fez a lição de casa e na hora que o Hamilton apertou, você vê que as voltas começam a descer e ele começa a acelerar. Chegou até a ser mais rápido do que o Hamilton em algum momento, e no finalzinho da prova você vê que eles começam a subir porque os dois aceleraram, fizeram uma sequência de 6, 7 voltas no limite, e aí o pneu dos dois acabaram, inclusive até do Hamilton, porque o Hamilton já saiu acelerando como se estivesse classificando, e aí deu essa diferença que deu no final que a gente viu. Mas o bacana esse gráfico que dá para ver bem a diferença, né, o quanto que ele teve que economizar. Aí nesse momento da prova, já na volta de número 43, a gente vê o Verstappen e o Hamilton com 4 segundos de diferença, e depois no finalzinho o Verstappen deu azar e deu sorte ao mesmo tempo. Ele pegou o Mick Schumacher na frente, você vê ali no rádio, ele reclamando, falando que tinha que sair da frente, passando o recado para o diretor de prova, só que esse carro do Mick Schumacher, que quase atrapalhou ele, depois acabou ajudando ele bem na última volta. Olha o que aconteceu, o Max conseguiu abrir a asa móvel na última volta por estar a menos de 1 segundo do Mick Schumacher, isso também acontece com os retardatários, e aí ele fez o melhor trecho da corrida no setor 1, justamente porque conseguiu abrir essa asa. Então, quer dizer, era o dia do Max, guiou demais, a gente precisa tirar o chapéu no fundo para os dois pilotos, né? Foi uma prova que a gente olhando o que eles fizeram, inclusive com o resto do grid, né? Aquele stint final dos dois foi muito forte. E aí esse gráfico também, voltando do Federico Albano, você vê aquela faixa amarela, é a intervenção do safety car, daí você vê, né, o Hamilton e o Verstappen em azul, os dois que estão mais para cima, você vê que a barrigadinha que dá, né, que o Verstappen começa a realmente colocar o ritmo a hora que ele vê que o Hamilton aproxima. Então, muito bacana, você consegue ver nesse gráfico também a situação de todos os pilotos, os pit stops e tudo mais. Outro dado interessante, pelo mesmo Federico, foi reparar que isso aí ele pegou as melhores voltas com o tipo de pneu. Então dá para ver lá no stint 1, a parte de cima, que o Verstappen estava mais rápido, né? Com o pneu intermediário, o Verstappen tinha um carro mais rápido, só que acontece, o Verstappen falou isso depois da corrida também, tinha um carro bom com pneu médio, só que um carro não tão bom com os pneus duros, ou seja, uma Mercedes mais equilibrada com os pneus duros, por isso que a gente viu a pressão forte do Verstappen no começo da prova para cima do Hamilton, e depois essa situação inverteu. Inverteu também por causa do número de voltas de pneus e tudo, mas o fato que o Verstappen tinha um carro mais acertado para o pneu médio e o Hamilton para o pneu duro. E a partir daí foi só a festa, lembrando de novo que foi um GP muito bacana, um monte de celebridade, um monte de gente na pista, né? O Max mandou demais, talvez tenha sido uma das melhores corridas dele, não teve disputa, não teve muita ultrapassagem, mas em termos de cabeça, eu acho que o Verstappen mostrou que está maduro, né? Que consegue, ele sempre foi um cara de tudo ou nada, e essa corrida ele mostrou que, né, conseguiu administrar bem os pneus e reservou, né, os pneus para o final, que aliás o Hamilton é rei disso aí, né? Todo mundo sabe. E então parece que ele está aprendendo, e eu diria que hoje os dois estão praticamente no mesmo nível. Aí o Hamilton também, após a corrida, e situação da corrida, né? O que dá para a gente analisar? O Hamilton chegando, como a gente viu na imagem, bem pertinho, né? 1 segundo. Depois disso, o Sérgio Pérez a 42 segundos
atrás do Hamilton, e foi até o que e vai lembrar também a prova do Leclerc, né? Mandou muito bem, ó, a 10 segundos, ele ficou de 42 para 52 atrás do Pérez, isso evitou que o Pérez pudesse parar para tentar fazer a melhor volta, ele precisaria pelo menos uma diferença de 20 segundos para poder parar por um pneu mole e ganhar o pontinho que ficou com o Hamilton, então a Red Bull não conseguiu fazer isso com o Verstappen. Quem chamou a atenção também foi o Daniel Ricciardo, que, né, mais umas vezes, como foi Monza, ou poucas vezes no ano, que ele conseguiu andar na frente do Norris, e o Bottas bem, um fim de semana bem apagado, né, ele que veio de uma sequência de provas legais aí, mas o Bottas parecia que ele não veio para essa corrida nos Estados Unidos. E o resto da turma aí, o que dá para tirar de conclusão? Giovinazzi na frente do Raikkonen, no final da prova acabou passando, e do pessoal lá atrás, as Haas que se destacam. A gente viu o Mick Schumacher tomando a segunda volta no finalzinho ali, mas os dois carros foram os únicos que terminaram a prova tomando 2 voltas. Já para campeonato, tá aí, ó, menos 12 pontos, a diferença crescendo, né, do Verstappen para o Hamilton. Vamos lembrar que próxima corrida, México, depois Brasil. As duas provas têm, né, a chance, né, a probabilidade do Max andar melhor, né? A gente sabe historicamente onde é alto e normalmente onde é quente também, os carros da Red Bull respondem um pouco melhor. Então, quer dizer, se o Max conseguir manter, conseguir chegar na frente do Hamilton nessas próximas 2 provas, aí ele já entra num ponto para as últimas 3 praticamente de administrar. Lógico que muita coisa pode acontecer, eu posso queimar a língua e pode inverter toda a situação, mas o esperado era que nos Estados Unidos o Hamilton andasse melhor. Já uma briga interessante fica ali, ó, o Pérez passando o Lando Norris no campeonato, então né, dá uma acordada, e legal de ter, né, do Pérez ter terminado em terceiro nessa prova. E também a gente vê a briga do Leclerc com o Sainz, que para mim Leclerc e Sainz é a dupla mais constante da Fórmula 1 entre os pilotos em termos de equilíbrio entre os dois. E aí o campeonato como está no final, com Vettel, Stroll, Tsunoda, que vem fazendo os pontinhos, Tsunoda, o Russell e o Latifi não andaram bem nos Estados Unidos, e depois Giovinazzi e os 2 carros da Haas, o Kubica está ali por ter feito aquela prova pela AlphaTauri, mas os carros da Haas ainda sem pontuar. E é isso. E o resumo da corrida dos Estados Unidos foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui, a gente tenta responder qualquer dúvida que ficar, e a gente vai acompanhando as outras provas. Estou curioso, hein? Próxima México, e depois a gente vai estar juntos no Brasil. Um abraço.